No ar, JF Cast, seu programa de saúde e bem-estar associado a um bom bate-papo, promovido por nossa equipe de podcast da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora JF Cast, com Joelísio Fraga. Muito boa tarde, com o apoio do grupo AMB e da Bracol, que são empresas lá da cidade de Lins, que são parceiros do nosso projeto. Estamos iniciando o nosso podcast ao vivo pela Melodia FM 87.9. Lembrando que você pode estar acompanhando também esse podcast, como os outros, pelo YouTube e pelo Spotify. É só você digitar lá a JFMN, Joelísio Fraga, e aproveite, se inscreva, comente e ative as notificações. Hoje temos um tema extremamente relevância para a saúde pública, especialmente para a saúde da mulher, que é o Janeiro Verde, mês dedicado à conscientização e prevenção do câncer do colo do útero. Esse é um dos tipos de câncer mais comum entre as mulheres, mas felizmente é também um dos mais preveníveis e tratáveis quando diagnosticado precocemente. No episódio de hoje vamos abordar desde os fatores de riscos, os exames preventivos, até as ações de conscientização e os avanços no tratamento. Para enriquecer essa nossa conversa, eu tenho a honra de receber aqui o meu amigo, Dr. Renato Marinho, médico oncologista, especialista no tema, que irá compartilhar seu conhecimento e responder às dúvidas mais frequentes sobre o assunto. Então, prepare-se para um bate-papo esclarecedor, com informações que podem salvar vidas. Fique com a gente e vamos junto nessa missão de conscientizar e promover a saúde. Doutor Renato, muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço por ter aceito o convite e seja bem-vindo. Meu grande amigo Joelísio, assim, toda vez que me chamar, não é chamar, né? É uma convocação. Uma intimação, aqui, né? É uma intimação. Esse programa, a relevância que tem, né, do podcast, das informações que você vem fazendo, né, nas redes sociais, a gente sabe como é que é o impacto, né, o tanto de pessoas que são, né, que recebem essas informações, que acabam divulgando, tem um poder muito grande hoje, né, assim, a democratização da informação, de poder chegar, né, num lugar em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Acre, é algo no exterior, né, a gente conversando aqui, e é algo que a gente tem uma relevância. A gente está aqui em Vitória da Conquista, nesse momento no podcast, mas você está no mundo todo, na realidade você está no mundo todo em relação a essa abordagem. E para mim, toda vez que me chamar, é uma intimação. Vou estar aqui porque eu sei da qualidade do seu espaço, da penetrância que tem esse programa, né, em relação às pessoas, né, em vários locais. A gente sabe que a gente está falando aqui para o Brasil e para o mundo, né? Então, eu que agradeço por estar tendo esse espaço para poder falar de algo que me fala muito e que é tão importante para nós, né, na saúde pública. Sim. Quem é, doutor Renato? Sempre para aqueles que... Não, o senhor já esteve aqui, né? Mas aí para quem é a primeira vez que está vindo aqui, tem que saber quem é o doutor Renato. Vamos lá. Então vamos lá. Doutor Renato Marinho, sou médico oncologista, tenho a subespecialidade de oncogenética, sou mineiro, né, nasci em Montes Claros, sou baianeiro, como se diz. E já desde 2009 trabalho aqui em Vitória da Conquista e na região do sudoeste da Bahia. E tenho minha esposa, minhas duas filhas, duas mulheres, e hoje eu sou coordenador, né, o responsável técnico pela oncologia clínica do Hospital SAMU e sou concursado também pelo Hospital Geral de Vitória da Conquista. Atuo também na região, né, do sudoeste, e hoje uma das grandes questões que vem falando ao meu coração é justamente fazer essas ações que saem fora, né, das quatro paredes do consultório e tentando ter uma atuação e às vezes até uma repercussão nas condutas a mais do que aquilo que a gente às vezes consegue no consultório. Às vezes você chega a pacientes que estão com a doença muito avançada e você poderia estar, de alguma forma ou de outra, tendo algum tipo de ação. Então, já desde 2023, a gente vem desenvolvendo um projeto Janeiro Verde, que é um projeto de ações público-privadas para poder realmente tentar mudar esse panorama, né, de câncer de colo de útero na nossa cidade, na nossa região, quem sabe o Brasil, né, todo com essa atuação. E
também sou estudante de Direito, né? Então, muito das coisas que às vezes a gente acaba tendo uma visão diferente de saúde, acaba muitas vezes de ter oportunidades de sair fora, especificamente daquela área de saúde, e muitas vezes você entrar na área de humanos, na parte de Direito. Então, é isso que realmente está hoje ainda transformando quem é Renato Marinho. E acho que tem muito ainda para evoluir, desenvolver, que daqui uma hora já não sou mesmo, né? Como diz os filósofos, né? Você não é a mesma pessoa que quando você entra pela segunda vez, né? No Rio. Então, já é uma pessoa diferente. Pronto, então você está ampliando sua gama de atuações, né? Exatamente. Lembrando aqui que ele é ativista, viu? Ele vai estar falando aqui também. Para não esquecer, segunda-feira agora, ele também vai estar aqui comandando o podcast dele, né? Eu trouxe ele para cá, porque acho que quanto mais informações, né, nós tivermos, né, doutor, vai salvar vidas. Então, né? a gente vem desenvolvendo a questão, né, do podcast, que é um dos outros projetos, o podcast Unidos contra o Câncer, e agora em Nova Moradia, aqui na Melodia FM, muito pelo sucesso, né, que a gente vem vendo pelo trabalho. A gente acaba também tentando espelhar também, né, nas condutas, né, nas ações de sucesso. Eu vejo isso aqui, tudo que você vem fazendo é algo que nos inspira. Então, muito do que você vem fazendo como ativista e também como comunicador me fez realmente digitar, fazendo uma nova forma aí, a nova reformulação, né, do podcast Unidos contra o Câncer. Segunda-feira, às 20 horas, vamos estar recebendo pessoas, e esse mês dedicado em relação ao projeto, né, ao Janeiro Verde. Eu fico feliz, né, de você estar aqui com a gente, né, e aí vamos trazer, vamos levar informação. Então vamos lá bater um papinho, né, sobre o Janeiro Verde. Doutor, o que é o câncer de colo de útero e por que ele é considerado um problema de saúde pública? Então vamos lá. O câncer... Todo câncer, a gente até pela designação do câncer. O que é câncer? Câncer é um crescimento desordenado de células tumorais em determinado tecido, que ele acaba não respeitando, né, todo o controle daquele órgão, daquele tecido, começa a crescer, destruir aquela região, e no caso específico é o colo de útero. Então surge ali células malignas, um tumor maligno, que ele vai crescendo, destruindo, né, aquele tecido, invadindo estruturas próximas. E ali, colo de útero, quais são as estruturas próximas ali na região da pelve? Então a região da vagina, a região próxima, que é a questão da bexiga, do reto, e em estágios mais avançados vai começando a crescer, surgir naquelas linfonodos regionais, surgindo ínguas e muitas vezes ganhando a célula, né, a corrente sanguínea, para surgir lesões à distância, que a gente chama de metástase. Esse é o termo específico de câncer, né, e especificamente câncer de colo de útero. Em relação à saúde pública, por que câncer, né, assim, hoje a gente pensando em câncer, mais de 100 tipos diferentes de doença, mas eu falo que o câncer de colo de útero é um problema de saúde pública porque é uma incidência, muitas pessoas que realmente apresentam essa doença, né, são estimados cerca de 17 mil novos casos de câncer de colo de útero no Brasil. E ele 17 hoje, mil? novos, todo ano tem 17 mil novos casos. Sim. E cerca de quase 7 mil mortes por ano por mulheres com câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero, ele no Brasil, ele é o terceiro mais incidente, né? E no Nordeste, e especificamente no Nordeste, Bahia, Vitória da Conquista, ele é a segunda causa, só perde em incidência para câncer de mama. E quando você vai para alguns lugares em que as condições socioeconômicas são ainda mais ruins, né? Então o câncer de colo de útero é a principal incidência de câncer no estado do Amazonas. Então a gente vê como é que a questão do poder público, né? Porque é uma doença em que o impacto nas condições socioeconômicas mais baixas é mais prevalente e mais grave. Então não tem dúvida da importância como problema de saúde pública, e também por saber que a prevenção nele é 100% eficaz. Então, se você investe, até pensando no ponto de saúde pública, é mais econômico você realmente investir na prevenção. Sim. Do que você... Geral, né? Em geral, mas em câncer de colo de útero tem um dado que a cada dólar que você investe
para prevenção, você economiza pelo menos $17. Coisa, né? Então, olha, você vê a diferença. Cada dólar que você está investindo ali, você está tendo um benefício. Tudo que você investir em relação à prevenção de câncer de colo de útero, você às vezes tem um impacto muito mais rápido, muito mais eficaz. Então, por isso que eu falo que, ainda mais do ponto de vista de saúde pública, ainda mais pensando nas atuações dentro da parte de prevenção, da atenção básica, da vigilância epidemiológica, você vê que é algo que ainda chama muita atenção, porque você poderia muitas vezes ter uma economia de recursos você investindo nessa prevenção. Então está mais do que explicado que é um problema de saúde pública, ainda mais que a sociedade, a Organização Mundial de Saúde, em 2020, resolveu fazer, né, uma corrente, né, juntar esforços para tentar combater e, se possível, erradicar essa doença. É uma árdua tarefa, mas que a gente acredita... Mas já foi pior, né? Foi pior, mas assim, o que acontece em relação ao câncer de colo de útero? No Brasil hoje, a gente pega, porque a gente fala que são vários Brasis, né? Sim. Se você olha lá, Belo Horizonte, Minas, sul do Brasil, às vezes câncer de colo de útero vai lá para a 10ª incidência, uma capital, é a 10ª causa. E aí quando você pega condições socioeconômicas, né, mais desfavoráveis, em que o índice do IDH de desenvolvimento humano é mais baixo, a questão do incentivo na prevenção, né, ele é mais baixo, então essa prevalência e incidência é bem maior. Então, o que eu falo? Por que eu não acho tanto assim de diferença? Porque uma das coisas que me motivou como profissional de saúde a tentar fazer algo do ponto de vista de projetos foi justamente perceber que no período da pandemia os casos, né, nos hospitais de internação, naquele do dia a dia, eles começaram a pipocar, a aumentar muito, que era uma doença que realmente estava fazendo esforço para poder realmente reduzir. Na nossa realidade, e ainda teve a questão, né, da pandemia, da Covid, então a gente percebeu que começou, na realidade, a ter uma piora. Então, por isso que, para mim, teve esse alerta e falei, poxa, tem que tentar fazer algo, ainda mais uma coisa que você sabe que faz totalmente a diferença sem investir na prevenção. Quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento desse tipo de câncer? Virtualmente, quase 100% dos casos de câncer de colo de útero houve uma infecção por HPV, uma infecção, né, por esse vírus. Ele está relacionado, né? É isso, porque ele tem transmissão por via sexual. Eu falo hoje que a infecção por HPV é como se fosse a infecção por H. pylori. Todo mundo vai ter, em algum momento vai ter o contato, porque é estimado que cerca de 80% das mulheres no mundo e cerca de 90% dos homens no mundo vai ter um momento ou outro vai ter o contato com HPV, porque às vezes a pessoa fica pensando ali, poxa, uma doença sexualmente transmissível só que é altamente prevalente, porque às vezes a pessoa pode gerar, né, um certo, como vou dizer, um certo estigma, e eu já quebro isso, falo, todo mundo aqui, se a gente pensar aqui das pessoas que estão aqui, talvez de 4, 3 já tiveram contato com HPV. Se estima que se a pessoa já teve 3 parceiros diferentes, ela já teve contato com HPV em algum momento. E a transmissão ela pode ser por via, né, oral, retal, anal, vaginal, né, a parte genital. E todo fator inicial tem a ver com essa infecção por HPV. Agora, não são todas as pessoas, você vê que a grande maioria das pessoas vão ter contato, mas não vão ser todas que vão desenvolver. Aí vai ter muito das questões da imunidade da pessoa, a questão do início da vida sexual, porque quanto mais cedo você inicia a vida sexual, a sua imunidade, a sua própria maturação não está pronta para poder combater aquilo. Múltiplos parceiros, contato com vários tipos diferentes de subtipos de HPV, tabagismo sempre tem relação, né, a favorecer a questão do surgimento do câncer, a desnutrição. Então, a co-infecção, exemplo, co-infecção com HIV. Então, assim, na África mesmo, às vezes a questão da mortalidade das mulheres por câncer de colo de útero é muito alta e é a primeira causa de incidência, a principal causa, às vezes, de mortalidade por câncer naquela região. E um ruim, que tem, às vezes, a co-infecção com HIV. E que aí realmente é uma situação que ainda acaba mudando muito a parte da imunidade e acaba tendo casos, né, mais graves, em situações mais precárias. A questão da alimentação, são estudados alguns fatores individuais genéticos que têm essa relação, mas virtualmente o fator principal
contato com HPV, e se a estrutura do organismo da pessoa tem alguma deficiência de imunidade, ou por desinstrução, ou por tabagismo, ou também por não estar com aquela maturidade ainda do sistema imune, então isso facilita, né, de surgir o câncer de colo de útero. Entendi. Fugindo um pouquinho, o que te fez abraçar essa causa? A gente foi, se eu não me engano, foi ontem ou anteontem, uma amiga, né, a gente mexendo nessas ações do projeto e tal, e ela foi e falou: Renato, deixa eu parar aqui, eu fico com essa dúvida. Você, como homem, como médico, como oncologista, você resolveu abraçar isso, por quê? Né? Então é assim, e veio muito também do seu dia a dia, e também depois que algumas coisas do ponto de vista individual acabam acontecendo. Por eu ser pai de 2 meninas, né, então a gente acaba mexendo, né, você pensando no mundo melhor, né, para as mulheres, acaba que sua visão como homem acaba mudando muito. A minha atuação também do ponto de vista médico, eu sempre tive uma questão, um carinho especial, até no tratamento em relação a patologias do ponto de vista ginecológico, da mama, é algo que eu gosto do ponto de vista profissional de estar lidando. E certas histórias de pacientes que acabam que vão marcando e também meio que traumatizando a gente. Então, tem algumas histórias. Então, vamos lá. Uma amiga, né, ela é da área de saúde, e uma vez uma muito amiga, ela meio que adotou, assim, ficou tão amiga que ela meio que era a segunda mãe dessa profissional de saúde, que também era profissional de saúde, e teve câncer de colo de útero, e geralmente são pessoas muito jovens, essa tinha 30 anos de idade, e é algo que marcou muito a gente perder uma vida, né? Infelizmente ela morreu, né, por uma doença mais avançada. É algo que realmente vai marcando. A gente, como profissional de saúde, você ir, né, num pronto-socorro e você ver mulheres que sangrando, com um diagnóstico muito avançado, e ter rodado 3 anos, eu sempre falo, muita gente tem lá, Dona Maria, mulher preta, 3 anos rodando na rede, tentando fazer um diagnóstico, e acaba que para lá no hospital, já sangrando, com choque hemorrágico, precisando de transfusão, precisando de diálise, porque os rins já não funcionam bem. E aí você vai aquela corrida, aquela dificuldade para fazer um diagnóstico, e aí você chega e a paciente já chega no estágio que está tão debilitada, e aí você vai conversar com a família e falar: ó, a gente fez um diagnóstico, mas a gente vai fazer para ela cuidados paliativos, porque ela não tem nem condição de tratar. E aí é algo assim que me marcou muito. E depois, quando você chega e conversa com o marido, né, tem lá 3, 4 filhos, e pergunta: e aí, doutor, o que eu vou fazer com esses meninos agora, sem a mãe? Então, é algo que são histórias que vão marcando a gente, porque são mulheres muito jovens, né? Assim, a faixa etária de 30, 50 anos, né? A faixa média ali 40 anos, e é algo que você fica muito impactado de ver tantas vidas jovens com tanto potencial e perdendo uma doença que é 100% prevenível, né? Então eu falo que quando você vê uma mulher morrendo por câncer de colo de útero numa situação dessa, em que chega num diagnóstico muito avançado, o sistema falhou em algum momento. Em algum momento o sistema, a gente como sociedade, a gente falhou. Não só a questão política, a gente como sociedade, a gente falha quando uma mulher morre por câncer de colo de útero. Porque a gente vai para países em que as políticas de prevenção já estão bem estabelecidas, né, já há muito tempo. Lá tornou-se uma doença rara. E aí você chegar, e às vezes quando você vai num hospital público, muitas vezes falo que a gente tem a sensação de estar entrando numa África subsaariana, né, porque às vezes num hospital público você chega ali, você vê às vezes mais casos de pacientes de câncer de colo de útero internado do que pacientes de mama, que é a principal causa de incidência. E a hora que você vê isso, e às vezes como a questão racial, a questão econômica, sim, sofre. E aí muitas vezes essas mulheres, elas dependem totalmente do sistema público de saúde. E também são pessoas que não têm voz, né? Então, aqueles pacientes invisíveis, né? Ninguém fala por elas. Então são mulheres ali que nem voto, acho que nem vou, porque assim, não dá voto para ninguém, porque é pessoas que estão ali, que tá ali na casa, cuida de tudo, não tem voz nem em casa não tem nem voz. Então, e aí essa semana eu tive uma paciente conversando com ela, 37 anos. Aí eu conversei com ela e perguntei: vem cá, que ela tem 3 filhos, vem cá, quem está cuidando dos meninos? 37 anos. Não, doutor, meus meninos já são crescidos. 37, 3 filhos já crescidos. Não, o mais velho tem 24, o outro tem 18 e a mais nova é 17. E aí,
você entra justamente pelas características socioeconômicas. Ela falou, eu engravidei, a primeira gravidez que eu tive com 12 anos de idade. Essa é a realidade. Essa é a realidade dessas pessoas invisíveis e que aparecem no consultório e que acaba tudo ali, aí do ponto de vista espiritual, como cidadão, você fala, poxa, será que eu não posso fazer alguma coisa? Será que vai ser muito ruim para mim? Será que eu vou perder minha vida? Vou perder minhas condições? Será que eu vou jogar meu dinheiro fora? Será que não vale a pena com o conhecimento que eu tenho de pelo menos fazer alguma coisa por isso? Porque assim, eu falo que aquilo que você faz de bom volta em dobro para você, né? Então assim, eu sei que a partir do momento que eu comecei a fazer algo do ponto de vista em relação a esse projeto, a essas situações, eu sou uma pessoa mais feliz. Eu sou uma pessoa mais feliz e eu imagino, e eu sei que minhas filhas, elas já entendem, já têm orgulho do pai. Que é algo que, mais do que você deixar bens, né? Você deixar um nome, você deixar um legado, né? Para suas filhas, passar, quem sabe, daqui a um tempo, ela falar, meu pai ajudou a mudar essa realidade, né? Uma geração que talvez venha sem câncer de colo de útero. Então, é algo que, como ser humano, não tem como você ficar indiferente a isso, que quando você começa a lidar e você vê os resultados e você consegue entusiasmar as outras pessoas, elas conseguem enxergar com seus olhos, é algo que é bastante gratificante. Então, eu falo que é do grego ânimo, né? Encher de alma. Então, quando as pessoas começam... Porque ninguém muitas vezes não vai ter oportunidade de ver o que eu estou vendo. Às vezes um gestor não está vendo aquilo que eu estou vendo. Então, às vezes um administrador ali num serviço, num hospital, numa clínica, não está vendo. Mas eu estou vendo aquilo ali. Sim. E não é a mesma coisa eu chegar e reportar, porque são números, às vezes, números frios. Mas você chegar e ser impactado, às vezes, com uma fala de o que eu vou fazer com meus filhos. Ou então, não, minha primeira gravidez com 12 anos. Ou então, não, rodei 3 anos, não consegui arrumar um ginecologista, fazer uma biópsia. Só, poxa... Então, assim, será que eu, como profissional, como cidadão, como cristão também, né? Sim. Será que não tem algo que a gente pensa, né? Às vezes a gente faz uma doação, uma campanha, que todo mundo, né, tem essas situações que às vezes nos comovem, né? Uma enchente, uma catástrofe. Mas a gente está, às vezes, tem catástrofe no nosso consultório toda hora. Por que eu não posso? Todo mundo fica movimentando, por que eu não posso movimentar naquilo que está batendo ali do meu lado? Você então, estou vivendo aquilo. Então, a gente já está vivendo uma tragédia no dia a dia. Então... Poxa, todo mundo. Por que também você não vai sensibilizar e fazer algo em relação a isso? Então, foi aí que surgiu tudo. E é lógico que existe um amadurecimento também, como profissional, como cultural, também do ponto de vista humano também. A gente vai crescendo. Pessoas que também você vai conhecendo, vai mudando. A sua área é muito sensível, né? Você lidar com o câncer, né? Você vê... morte quase todo dia, praticamente. Sim, né? sim. Então, sim. Isso aí não deixa de não tocar, né? É louvável, viu? E tem certas coisas que, às vezes, eu gosto de falar o português claro, para a pessoa entender e sentir, né, essas situações. Você, como dizer, ilustrar, desenhar. Eu fico imaginando, eu vou fazer uma frase aqui bem impactante. Você já imaginou sair fezes pela vagina? Para pra pensar. Você já parou para pensar sair cocô pela vagina? Sim. Uma inflamaçãozinha, qualquer coisa que você tem na região genital, o tanto que incomoda a pessoa, o tanto que mexe no psicológico. Você já imaginou você pegar uma paciente com câncer avançado de colo de útero, ela tem uma fístula retovaginal, precisar fazer um desvio de bolsa de colossomia. Ela vai nos ambientes, as pessoas não conseguem muitas vezes aguentar por causa do odor que tem ali, aquele odor, né, de tumor, fétido, de fezes. É algo que... às vezes é bom, às vezes a gente falar e falar e mostrar e, como diz, rasgar o verbo e mostrar o que é. Então, hoje eu atendi paciente de situação grave, tem fístula com colostomia e que tem uma doença avançada, paciente jovem também, na faixa dos 30 anos. Então, poxa, é algo, e assim, e você vê o sofrimento daquela pessoa, tanto o sofrimento físico, que a pessoa sente dor, sente fraqueza, mas eu falo que é algo que, do ponto de vista psicológico, que a pessoa vive ali, assim, né, aí entra a parte da sexualidade, acabou, assim, essas pessoas que têm um câncer avançado dessa forma, nem pensa, e isso faz parte também da vida da saúde da pessoa. Então, e aí isso que é engraçado, que às vezes a forma de verbalizar não tem voz, porque justamente são pessoas às vezes mais simples,
ali muitas vezes da zona rural, de algum lugar, e que ela não vai expressar, porque se tivesse uma pessoa, e é diferente mesmo, eu tenho uma paciente que ela teve câncer de colo bem inicial, e ela movimenta, mostra, ela existe seu direito, ela se mostra, porque até do ponto de vista dessas mulheres, elas têm uma certa, é mais difícil, você vê todo mundo levantando bandeira, eu tive câncer de mama, eu tive câncer de próstata, eu tive câncer de tal, mas você vê alguém levantando a mão para falar que tem câncer de colo, porque isso, até isso, do ponto de vista psicológico, até levantar essa bandeira, a questão psicológica, é difícil, é difícil, então é algo que realmente dá uma diferença, e aí quando você vê na prática algumas situações que acontecem, aí você resolve fazer pesquisas, e aí não é só a mulher que morre ou que adoece. Tem uma pesquisa do Imperial College, eles fizeram um tipo de projeção. No mundo, se estima que a cada 10 mulheres que morrem por câncer de colo de útero, cerca de 3 crianças morrem por falta da mãe. Então, é mais ou menos exemplificando com números e com ciência aquilo que às vezes você percebe, como é que a vida daquela família fica desestruturada. Então, se a pessoa que tem ali, uma pessoa de condições mais baixas, e fica sem aquela mãe, o risco daquela criança morrer, ela aumenta significativamente. Que coisa, né? E aí você vê, é um problema de saúde pública. Porque aí sem a mãe, qual que vai ser a educação? Qual que vai ser? Quem é que vai cuidar? Né? Quem é que vai cuidar? Muitas vezes quem vai cuidar, às vezes a rua, né? Se às vezes tem uma condição ruim, que a mãe ali é o esteio, a gente sabe. Imagina essa criança numa localidade pobre, com vários irmãos, e aí fica sem a figura da mãe. Quem vai criar? É o famoso, quem vai criar o mundo. Então, é um problema de saúde pública. Meu Deus. Tá vendo o impacto? Então, a gente começa... a gente vê isso, né? Isso é a realidade, né? Infelizmente. Meu Deus. Desculpe te traumatizar. Não, mas a gente vê casos muitos assim, né? A gente já vê muito casos desse tipo, assim, né? A gente, lá na associação, a gente convive não só com mieloma, mas com todo tipo de neoplasia. A gente sempre depara com situações assim também. E o que mais machuca é você saber que, se você for efetivo na prevenção, não ocorreria. Não, primeiramente, nem ocorreria o câncer. E se funcionasse bem a parte do tratamento, de rastreamento, se aquelas lesões iniciais, 100% de cura. Então, assim, por isso que eu falo, quando você vê uma mulher morrendo com câncer de colo de útero, ainda mais que nem conseguiu tratar, rapaz, é uma situação assim que, se você tiver uma acessibilidade social, se tiver o conhecimento técnico, científico, e meio que ter algo do ponto de vista jurídico, isso é uma injustiça demais. É uma injustiça terrível. Vamos lá. Quais são os principais sintomas do câncer do colo de útero, especialmente nos estágios iniciais? O câncer de colo de útero, muitas vezes o câncer na fase inicial, muitas vezes não tem nem sintomas, né? Por isso que quando às vezes a gente faz exames de rastreamento, é muito para poder tentar detectar antes de ter sintomas. Sim. Mas o principal sintoma que tem é sangramento. A pessoa começa ali muitas vezes com sangramento após relação, né? A pessoa tem ali a relação pela lesão ali, às vezes pela questão da lesão no colo, já tem uma feridinha ali, facilita ter sangramento. Então, muitas vezes as mulheres começam com algum sangramento ali após a relação, um sangramento fora do período menstrual, e aí começa a ter, às vezes tem pessoas que vão evoluindo com mais sangramentos, né? Mas na fase inicial são os pequenos sangramentos após a relação, às vezes um desconforto, né? Uma dor pélvica, dor no pé da barriga, são, né? Às vezes assim, em fases mais iniciais é principalmente o sangramento, às vezes um pequeno corrimento, né? Pode às vezes começar a ter, né, um corrimento vaginal de às vezes características mais escurecidas. A dor durante a relação também pode ter sentido dor na relação. E às vezes tem sintomas às vezes inespecíficos. Tem pessoas que como um sintoma às vezes de infecção urinária, que às vezes parece ser uma infecção urinária e às vezes pode ser um câncer de colo de útero. Desconforto com a urina. Os sintomas confundem com outro tipo de doença? Pode confundir, exemplo, infecção urinária. Né? Às vezes no início, às vezes pode ter um desconforto ao urinar, né, um corrimento, né, pode às vezes confundir com outros problemas, mas assim, um sangramento, principalmente pessoas jovens que estão ali naquela fase, fora do período menstrual, e tem um sangramento depois da relação, é algo que assim, ligou o alerta, mulher, tem que investigar, né? Em qualquer fase da vida, teve sangramento fora do habitual, fora do período menstrual, ou teve sangramento depois que entrou na menopausa, ou sangramento fora daquele período, urgente procurar avaliação médica. Urgente.
Como é realizado o diagnóstico desse tipo de câncer, doutor? Nas fases iniciais, muitas vezes assintomáticos, né, pessoas que estão ali fazendo preventivos, né, que faz ali a coleta do material, os preventivos Papa Nicolau, muitas vezes você faz ali, não tem nenhum sintoma e às vezes vem naquele resultado, às vezes alterações, né, naquele cito patológico, que aí você vai alertar e a ter que fazer algum exame mais específico e fazer a biópsia. A forma de fazer o diagnóstico é ter uma visão maior do local e retirar um pequeno fragmento que a gente fala que é biópsia. Essa é a forma de fazer o diagnóstico, né, do câncer de colo de útero. Muitas vezes, né, por isso que é a importância dos exames de preventivos, né, porque às vezes tem uma fase inicial, às vezes naquele material tem algumas células ali já alteradas e que já sinaliza que você tem que fazer algum tipo de exame de colposcopia, que é colocar, né, o espéculo para poder abrir e olhar melhor ali dentro daquela parte ginecológica e ali ver onde está a alteração e retirar um fragmento. É essa forma que a gente faz, né, de diagnóstico. E com que frequência deve ser feito o Papa Nicolau? Então, e a gente estava falando, né, da parte da prevenção, a gente fala de prevenção secundária, que é o rastreamento. O rastreamento, os check-ups, né? Então, hoje é bem estabelecido que as mulheres que iniciaram a vida sexual começar a fazer, né, o preventivo Papa Nicolau a partir dos 25 anos. Né? Hoje o INCA ele recomenda que depois de 2 exames normais, né, anuais, você já poderia fazer um exame ali a cada 3 anos. Isso no sistema público de saúde dos 25 aos 64 anos. Depois que passa esse período, dependendo das características, conversando especificamente com o seu médico, vai ver se vai manter esse controle. Outra coisa importante no rastreamento, que a gente teve um ganho muito grande e teve até leis aprovadas recentemente, a inclusão de pesquisa de HPV, né, de fazer pesquisa de PCR, de retirar um material, né, ali para poder detectar os principais tipos de HPV relacionados ao câncer de colo de útero. Então é um exame altamente sensível que às vezes você pode detectar alterações 10 anos antes de surgir aquela lesão e você tem um cuidado maior em relação a isso. Então, dentro da recomendação hoje da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, é que pelo menos 70% das mulheres, né, nesse período recomendável aí dessa faixa etária, em algum momento ela fizesse algum teste de alta sensibilidade, como esse pesquisa de HPV seria ideal. Tem alguns lugares que poderia fazer com 35 anos, né, pelo menos ter uma idade específica de você fazer esse exame. O grande problema, assim, teve aprovação por lei recentemente, só que a gente sabe como é que é a questão de leis, até do ponto de vista prático. Isso ainda está disponível, está tendo, isso já ainda vai ter um tempo para poder isso acontecer. Mas do que a gente já tem hoje estabelecido, já tem na rede pública, é a realização, né, desse cito patológico, que é o Papa Nicolau, preventivo, que as mulheres fazem a partir dos 25 anos de idade. Entendi. Qual é a forma mais eficaz de prevenir o câncer? Principal que a gente levanta a bandeira é vacinação. Vacinar. Porque o que acontece? Os lugares em que mostrou, em que conseguiu realmente... Não te cortando, e você já aproveita e responde como é a eficácia dessa vacina. Não, a eficácia, assim, é mais de 90%. Mais de 90%. Então, assim, o que acontece? Em países em que realmente conseguiu fazer essa vacinação, o câncer de colo de útero é uma doença bem mais rara. Né? Você pega ali, começou pela Austrália, né? Austrália, Reino Unido, Canadá, começou a fazer essa vacinação. A doença tornou-se bem mais rara. Então hoje é recomendável que se inicie a vacinação a partir dos 9 anos de idade. Então hoje na rede pública, nas unidades básicas de saúde, a gente tem a vacinação dos 9 aos 19 anos de idade, homens e mulheres. Porque aí a pergunta, por que vacinar homens? Porque é a questão da transmissão, né? Você corta ali a cascata, né? A questão ali de transmissão. E sem falar que a vacinação contra HPV, ela protege não só contra câncer de colo de útero, ela protege contra câncer de vulva, contra câncer de vagina, câncer de reto, canal anal, de pênis, né? E também de orofaringe, de garganta. São estimados que cerca de 50% do câncer de garganta, de orofaringe, está correlacionado com infecção para HPV. Então, quando você investe essa vacinação, além de você proteger em relação ao câncer de colo de útero, você já tem uma proteção para vários outros tipos de câncer.
E além disso, as verrugas genitais também, né, que você pode ter, então você acaba tendo essa prevenção. Então a vacinação na rede pública é dos 9 aos 19 anos, para pessoas imunossuprimidas até os 45 anos de idade é feita a vacinação. E fora da rede pública, a gente tem a vacina nonavalente, principalmente aquelas pessoas que não tá fora dessa idade, a gente recomenda que até os 45 anos, aquelas que não foram vacinadas, até os 45 anos de idade das mulheres, é recomendado fazer essa vacinação. E nos homens, recomenda ali até os 26 anos de idade, valeria a pena fazer essa vacinação. E aí que é a importância. Quanto mais cedo você vacinar, a imunidade, quando tiver o contato, né? Por que recomenda nessa faixa bem inicial? Porque ali não iniciou a vida sexual. Então, antes de ter, vai estar preparado, o organismo já está blindado, já está imunizado, para que na hora que tiver o contato com a HPV, não desenvolver as lesões perioneoplásticas, os NICs e depois a lesão invasora, né? Que é o câncer em si. Então, por isso que a gente recomenda a vacinação. Que às vezes a pessoa vem falar, questão de tabu e tal. Eu falo, como é que isso tem que mudar? Porque também, até a gente como profissional tem que mudar a forma também de abordar as pessoas, que às vezes pessoas, pelas questões socioeconômicas, cognitivas, culturais, religiosas, tem formas muito melhores de você às vezes abordar. Se você às vezes chega com uma pessoa que é extremamente simples, às vezes da zona rural, que às vezes fervoroso do ponto de vista ali, né, da parte, né, religiosa, e às vezes você já chega falando, sua filha tem que vacinar 9 anos por causa de uma infecção que passa por sexo e tal, por via... Aí, meu amigo, às vezes é até difícil. Então, o que é importante? Às vezes você falar, pai, você já imaginou você dar uma vacina que protege contra o câncer? Olha como é que muda. Isso, verdade. Você tá entendendo? Verdade. Porque às vezes tem coisas que... Né, porque às vezes você tem coisas... Será que a pessoa ali que não tem, às vezes, a questão do conhecimento, ele sabe o que é DPT, coqueluche, difteria, o que tava... Às vezes a pessoa está recebendo a vacina, sabe que é importante prevenir. E às vezes você ficar... A forma de abordar é importante. E outra coisa que também que a gente mostra aí, através da ciência e da pesquisa, é... Quando a pessoa fica preocupada, alguma coisa relacionada a estimular a vida sexual. Tem trabalhos que mostram que nas pessoas que fizeram a vacinação contra HPV, elas iniciaram a vida sexual mais tardiamente do que aquelas que não foram vacinadas. Você vê que até a questão da informação, de conhecimento, de você tratar, como é que isso também ajuda. Porque o início da vida sexual muito precoce também é um fator de risco para câncer de colo de útero. Então, quando a gente fala isso, se vacinar, talvez essa vida também sexual vai ser mais tardia. Então, você já mata duas coisas numa coisa só. E aí a gente outra quebra. Negócio de vida sexual. Tem uma vacina que você dá no berçário, que é hepatite B, é uma doença sexualmente transmissível. Não quer dizer que você deu a vacina no berçário, que ela vai iniciar a sua vida sexual precocemente. Então, é a forma de trazer e abordar. Você tem que quebrar essa barreira cultural. Isso. Né? E também, até do ponto de vista técnico, também das pessoas chegarem a abordar. Por isso que a gente, quando faz essas capacitações, chama os agentes comunitários de saúde, que são muito importantes para isso, né? A equipe de saúde da unidade básica, por isso que é importante até esse conhecimento, a forma de você lidar, até do ponto de vista respeitando, né, as diferenças culturais, econômicas, né? Por isso que é importante você fazer todo esse tipo de treinamento. E seu trabalho aqui de ativista, como é que está sendo feito a questão da divulgação disso? Então, né? Porque acho que é interessante divulgar, né? Eu diria assim, já que é para já iniciar com 9 anos nas escolas, sim. Né? Que já fazer esse trabalho já de conscientização com a criança, né? Na escola, como é que está sendo, como é que é feito então, isso? Até a gente falando do que é o Projeto Janeiro Verde, acaba meio que ajudando nessa questão de se falar isso, porque o Projeto Janeiro Verde é um conjunto de ações público-privadas que envolve a parte de saúde, educação, cultura e comunicação. Então, assim, não é só a parte, né, que é super importante essa parte da educação e saúde, que você faz muito no próprio, como eu vou dizer, no próprio abordagem nas unidades de saúde, você faz também essa parte de educação. Mas dentro do projeto, a gente tem um projeto de Janeiro Verde nas escolas, que a gente quer desenvolver. Você já tem isso, né? Já tem isso, só que precisa efetivar, né? Precisa ser, como diz, sair mais do papel e ser mais. Então, hoje, a parte do projeto hoje teve um ganho muito grande com a lei, né, que foi outra coisa que a gente veio trabalhando e conseguiu culminar na questão da Lei Janeiro Verde. Mas, assim, dentro disso do projeto melhorar essa questão da prevenção, de tentar melhorar a rede dessas pacientes que têm, né, uma suspeita, um diagnóstico de colo de útero, fazer essa vacinação, esse preventivo, mas também levar esse tipo de educação para a escola. Agora é algo que não é simples, porque até essa faixa etária, você tem que saber como que trabalha. Então, assim, você com uma criança de 9 aos 10,
é um tipo de cabeça. Dos 9 aos 10 é um jeito. De 11 a 12 é de um jeito. De 13 a 14 é do jeito. De 15 para frente é outro jeito. Então, até as formas de você abordar do ponto de vista pedagógico, né? Do ponto de vista de escola, não é tão simples também assim, não. E já se tentou e a gente sabe que muitas vezes existe uma certa resistência. Muitas das questões hoje do projeto, a gente começou a olhar questões também do ponto de vista de levar escolas privadas, e a gente percebeu que existia um certo receio, né? Talvez até que ponto que isso vai ser. E é esse cuidado que a gente tem que ter, porque até a gente, como está fazendo um projeto, eu falo que a gente tem que tomar cuidado, que é aquela famosa frase, de boas intenções o inferno está cheio. Então, se você começa a fazer algo e você faz errado, exemplo, você tem alguém ali no projeto, às vezes você chama, né, um estudante de algum curso de saúde, e aí, às vezes, numa abordagem você vai fazer numa escola, e aí, às vezes, você fazer uma abordagem inapropriada do ponto de vista pedagógico, isso, às vezes, você pode dar um tiro no próprio pé. Às vezes, vai chegar lá o pai, e a mãe fala, ué, pai, que isso aqui tá trazendo isso aqui pro meu filho? Tem que ter todo esse... Você tem que envolver os pais. Então, até nessa questão da escola, e que está dentro do que eu penso, quando você resolve fazer algo do ponto de vista pedagógico, você tem que chamar os pais. Por isso vai dar até uma segurança a mais em relação ao projeto. Vamos chamar os pais e falar, ó, isso aqui que a gente está querendo fazer, o que você acha e tal. Porque ele vai chegar e falar, não, já estou sabendo. Se chega depois e é uma forma que vai lá e às vezes a criança ou o adolescente fala de outra forma, você fala, o que é isso que está levando? Mas aí a gente sabe que é importante a gente trabalhar de uma forma saudável a parte de educação sexual, é importante demais, que nem eu te falei. E aí os dados, quando você investe de uma forma correta, responsável, com metodologia, é importante você levar a questão da educação sexual, né? É super importante. E não porque você vai incentivar, porque muitas vezes você vai até reduzir a idade que vai iniciar essa vida. E se iniciar, ela até de uma forma ideal. Então, uma das questões também que é importante, não só para prevenir, né, HIV, doença sexualmente transmissível, a próprio uso de preservativo é importante, não só em relação à doença sexualmente transmissível e entre elas o HPV, a gravidez precoce. Olha o impacto que você pode gerar para esse adolescente, né? Uma pessoa de 12 anos engravidando, né? Então é algo que é super importante. Então é um trabalho árduo, mas muito bonito. E a gente tem pessoas hoje que vêm realmente apoiando e as coisas que por isso que eu falo a questão do ativismo do terceiro setor, como é que é importante, né? Sim. A gente às vezes precisa não deixar aquilo ali só, porque tem certas coisas que o poder público não chega, tem lugar que o Estado não chega. Essa lei é sua, né? A gente, se não fosse você, a prefeitura não ia criar essa lei. Na realidade, vamos para essa questão da lei. Então, a lei é uma autoria sua. Você levou esse projeto para lá, eles acataram. Acho que se não tivesse sido você, eles não iam ter essa ideia. Eu acredito que não, né? Então, vamos falar então a gênese da Lei Janeiro Verde. Então, a gente vem fazendo essas ações dentro do projeto Janeiro Verde. E aí a gente, durante todo esse transcorrer, né, lidando com setor privado, lidando com o setor público, a gente sabe que tem certas coisas que são burocráticas, né, que às vezes tem uma certa dificuldade e tudo. E aí, em 2023, no final de 2023, cheguei até a levar também para o Conselho Municipal de Saúde, e aí teve a oportunidade no curso, porque eu faço direito, né, aí numa atividade dentro da FAINOR, que eu tenho que agradecer muito a FAINOR, propiciou de tentar fazer algo. O que você poderia fazer de projeto de extensão que poderia levar para a sociedade, né? Daquilo que você estava fazendo. Eu falei, poxa, deixa eu pensar aqui. Que tal transformar o projeto em um programa por força de lei? Aí que veio o start, falei, essa é a forma que eu vejo de deixar algo para a sociedade. Sim. É deixar, através da força de lei, aquilo que a gente vem fazendo para que tenha o amparo, se respeite mais, porque isso, na realidade, só dá uma força a mais. Mas, assim, uma coisa que é importante quando você resolve ser uma liderança ou resolve fazer algo para poder mudar a sociedade, você tem que fazer de algo que não é meu. Sim. Se você colocar é meu, não é meu. Você tem que envolver as pessoas, porque se você deixar, falar, não, isso é só meu, você não consegue. Se eu não levo, né, como estudante, com meus colegas de direito, se não tem a faculdade para poder ter esse trâmite, né, a FAINOR, se não tem ali, aí no caso especificamente a gente foi agraciado por também ter um professor e também vereador Edivaldo Ferreira Júnior, né, que estava ali, e ele, quando ele viu o projeto, ele ficou maravilhado, e ele já deu moção de aplausos antes de virar lei, essas coisas, e aí eu falei, poxa,
Aí também é a questão da estratégia, né? Sim, a gente pensa, poxa, tá vendo todo esse cenário, tem que algo de projeto de extensão. Então, lá no curso de Direitos Humanos e Direito Constitucional 3, falei, poxa, vou aproveitar, vou fazer aqui, estudar esses tratados de lei e pegar o conhecimento que eu tinha do projeto e técnico, ver como é que é uma forma de criar uma lei. Então, eu estudei nesse projeto como é que fazia uma lei. E aí aproveitei para poder ver como é que eu poderia transformar o projeto em força de lei, e virando um programa, que foi que culminou na Lei Janeiro Verde, a Lei 2.889 de maio do ano passado, de 2024. Nossa, foi perfeito. É a estratégia. Perfeito, que foi uma estratégia que acaba a prefeitura sendo comprometida. Não, e agora sim, o que eu tenho que falar é o seguinte, quando eu tive a ideia, assim, quando você pensa num projeto desse tipo, não tem como você não ter o apoio do poder. É fundamental. É fundamental. Tem que ter. E uma coisa eu falo. No início de 2023, eu tive ideia. Eu não tinha o contato, não tinha nem conhecia a prefeita pessoalmente. E aí tive a ideia, falei, deixa eu tentar, né, mexer os contatos e levar. Em janeiro, acho que se não me engano, 8 de janeiro de 2023, eu levei a ideia do projeto. E ela ficou maravilhada. Que bom. Ficou maravilhada, assim. Ela abraçou, falou, nossa... Só que existem certas questões que muitas vezes não depende só... Não depende, tem muita coisa do sistema, que às vezes o sistema trava. Entendeu? Às vezes você tem a parte... Você sabe o que é isso, né? E aí, o que acontece? Mas aí, o que acontece? Você vai ali e você não pode esmorecer. Não. Né? E aí, que entra a questão, muitas vezes, da sociedade civil, de você trazer outras formas, para poder, muitas vezes, aliviar esses entraves burocráticos e ter mais abertura para poder desenvolver algumas coisas. Como é que essa sociedade pode ajudar a combater o estigma e a falta de informação sobre o câncer? Assistindo esse podcast, acompanhando o Joelísio, acompanhando as redes sociais. Então, assim, nesse mês, assim, ó como é que foi interessante, né? Você se aproximar e também você ter um papel na sociedade. Graças a Deus aqui em Vitória da Conquista, na região, eu tenho um relacionamento muito bom na rede privada, com os colegas. A gente sabe que às vezes tem concorrência, mas a questão saudável que a gente tem dos colegas, eu falo que até eu falava em relação a esse projeto, como que Vitória da Conquista seria a cidade ideal, piloto do Brasil para fazer esse projeto. Por quê? A gente está no Nordeste, tem uma incidência muito grande e não é uma cidade, uma megalópole, né? Uma cidade de médio porte que tem seu papel importante, a terceira maior cidade da Bahia, mas que também é que ainda existe aquela questão de você às vezes conhece um colega ali, você conhece uma pessoa ali, você conhece alguém do setor de saúde, da cultura, você conhece alguém da educação. Então, poxa, esse é talvez o melhor lugar para você rodar um tipo de projeto desse e tentar ser um piloto. E muitos levantam também falando, poxa, a gente pode ser a capital nacional e a gente é o melhor lugar que a gente pode juntar a sociedade para poder fazer algo e servir como exemplo para o Estado, para o Brasil, que é essa questão do projeto. Aqui um projeto piloto. Exatamente. Conquista, eu vejo que é o melhor lugar para ser o piloto disso. Mas o que a gente fizer aqui, a gente pode servir de modelo para outras cidades. Já tive convite de vários lugares aqui da Bahia, né? Já de ter possibilidade de às vezes ir no estado, de às vezes estar em Brasília, alguém fala, não, isso é bacana e tudo mais, mas a gente tem que fazer o dever de casa, a gente tem que fazer tudo bonitinho para poder, essa é a forma que a gente encontrou. Então, quando a gente foi agora, no final do ano, para conversar junto com a Secretaria de Saúde, para poder propor, né, as ações, quando eu cheguei, eu fiquei maravilhado com a Secretária Municipal de Saúde, Fernanda. Ela já tinha circular, ela já tinha colocado tudo que precisaria para poder, nesse mês agora que a gente vem fazendo, ela já tinha dado toda a organização falando, nosso foco como poder público é dar toda a atenção para esse Janeiro Verde que está acontecendo. Então, eu fico, Luiz, né, viu meu rosto, a satisfação, eu cheguei a tirar foto da circular, para você ver todo esse trabalho que você vem fazendo, que às vezes no início tem uma certa dificuldade, quando você chega, você vê na estrutura municipal, no poder público, você vê, poxa, já colocou tudo ali para poder fazer os dias D, porque o que é que vem acontecendo? Todas as unidades de saúde básica, elas estão fazendo seu dia D para poder, vamos aumentar aqui, fazer rastreamento, vamos ali tentar fazer uma vacinação, vamos fazer mutirão, né? A gente vai ter uma ação agora dia 13 de janeiro, segunda-feira que vem, no próprio SAMU, juntando a iniciativa privada, e o SAMU é um grande parceiro, que abraçou também a questão do projeto. A gente criou um projeto também de extensão na UFBA. Eu não sou professor da UFBA, mas quando você leva e você mostra o entusiasmo, e você mostra com dados, e que é possível, e você vai engajando, foi crescer de uma forma... Sozinho você não consegue nada. Não, Andorinha sozinha não faz verão. Não consegue nada. E aí...
é algo que assim, eu fiquei muito alegre. A gente tem agora pro dia 18, sábado, a gente vai fazer uma ação que aí está dentro da própria lei. Dentro da lei que a gente colocou das ações, especificamente tem que ter algo específico para as mulheres pretas e quilombolas. E foi algo que foi um diferencial que a gente quis colocar na lei. Porque pelo estudo científico a gente vê que existe essa injustiça do ponto de vista socioeconômico, cultural, histórico. Essa população ela tem que ter algo, é aí o que a gente chama de equidade. Você tem que tratar de forma igual, mas de forma considerando suas desigualdades. Né? Então, assim, às vezes você tem ali pessoas, mas às vezes tem certas pessoas que precisam ter uma atenção ali mais na frente. Então, é algo que a gente também vem desenvolvendo. Então, a gente tem ações aí de cultura, a gente fazer também, entre aspas, um pit stop, né? Umas caminhadas, né? Em feiras livres, para poder realmente estar divulgando esse material e educando a população. O tempo está acabando. Está acabando já? Vou fazer uma última pergunta. Qual o papel dos profissionais de saúde na educação sobre a prevenção e cuidado com a saúde feminina, Antônio? Fundamental. Não é à toa que uma das outras ações, a gente vai ter o simpósio, aproveitando até para divulgar, essa parte de educação para os profissionais de saúde, a gente vai fazer no dia 30 de janeiro, o segundo simpósio de Janeiro Verde, a gente vai fazer no SEMAI, com apoio da Prefeitura, da FAINO, da UFBA, do SAMU, né, para a gente poder fazer justamente essa capacitação, que é fundamental, principalmente nas unidades básicas, e aí vem os agentes comunitários de saúde, os enfermeiros, os médicos, a equipe gestora, todo mundo está motivado para poder estar incentivando, porque muitas vezes você deixa ali de uma forma passiva para a pessoa ali procurar fazer um preventivo, ou às vezes vacinar, mas a gente tem que ser mais proativo e meio que também ter esse ânimo para poder, pelo menos assim, a gente fala de campanhas, né? Porque o Janeiro Verde é uma campanha mundial de combate ao câncer de colo de útero, mas só que no Brasil não é igual o Outubro Rosa, o Novembro Azul. Só que eu falo que a gente tem que começar o ano com o pé direito naquilo que está urgente. Eu falo que do ponto de vista de câncer, a gente tem vários tipos de problemas aí. A gente tem a questão do câncer infantil, que precisa melhorar muita coisa. A questão dos tumores hematológicos, né? Das neoplasias hematológicas, das leucemias. Mas se a gente for falar, poxa, vamos pelo menos escolher um para poder pelo menos fazer algo mais emblemático. Porque eu falo que até essa questão do projeto em relação ao câncer de colo de útero, se a gente junta força, se a gente anima as pessoas do ponto de vista de sociedade civil, né? População e poder público, quem sabe também é um piloto para poder melhorar as outras condições que precisa melhorar. Né? E a gente sabe o tanto de coisa que tem que melhorar do ponto de vista da saúde pública. Então, a educação é principal. E o que a gente está fazendo aqui é uma comunicação e uma educação. Né? A gente só tem que tomar cuidado, que a gente tem que saber diferenciar entre informações e conhecimento. Muitas vezes você tem informações vagas que às vezes você tem que tomar cuidado para questão de fake news. Ver também quem fala que em rede social hoje, o que tem de gente que faz desse serviço em relação, a gente tirou aí na época de vacinas, de coisas assim, né? Então, assim, hoje é super importante a gente ter canais sérios de comunicação, e isso aqui é educação, isso aqui é empoderamento. Então, isso que você faz, esse papel que você tem como comunicador e como ativista, é algo que tem um impacto social muito grande. Não é à toa que a gente tem que realmente estar acompanhando, e quando é intimar tem que vir. Eu estou à disposição. Né? A associação, já lhe falei que a gente é parceiro nisso, né? O que precisar, nós estamos juntos aí. E aí eu vou deixar você à vontade para falar o que você quiser falar sobre os seus projetos, para finalizar. Então, primeira coisa é agradecer a Deus, né? Deus, assim, ele realmente, eu falo que a oncologia, você muitas vezes não escolhe, você é escolhido, né? Sim. Então, eu falo que todas essas possibilidades, essas oportunidades que a gente tem que ser grato, né? Tem gratidão, é algo que nos faz mais alegres também, né? A gente ainda mais lidando com situações tão difíceis, né? A área de oncologia. E agradecer também os amigos, os parceiros, né? Agradecer você, o podcast, a associação tanto assim, a gente fica muito orgulhoso de ver, né, uma ONG, uma associação que nasceu aqui, que está fazendo um sucesso extremamente em São Paulo, em Lins, e parabenizar Lins por incentivar e ser algo assim que, assim, eles já sabem, mas só vou reforçar que o papel de você incentivar pessoas e instituições sérias como a de Joelísio é algo que tem um papel fundamental, porque realmente a gente tem que muitas vezes trabalhar para o mundo. Às vezes você está num lugar, mas você tem que pensar que você é um ser no mundo. Então o trabalho hoje que eu faço, o projeto que eu faço, eu penso que eu estou fazendo para o mundo. Então, parabenizar a Lins por pensar com essa visão global, porque quando você pensa assim,
queira ou não, o lugar em si vai ser outra realidade. Você mira a lua, mas pelo menos ali a quadra já está um outro cenário. Então, instituições igual a sua, agradecer o Poder Público, a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, agradecer a prefeita Sheila Lemos, agradecer a Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa da Fernanda, da Diretoria de Atenção Básica, Islane Fontes, agradecer as pessoas que integram, né, o Projeto Janeiro Verde. São muitas, mas eu vou falar, né, algumas: Darlene, Jaqueline, pessoas que estão aí junto da gente, Danúzia, que nos ajuda em relação ao projeto de extensão dentro da própria faculdade da UFBA, um trabalho do ponto de vista de extensão e de pesquisa. Agradecer o SAMUR por realmente acreditar no ISD, na questão da responsabilidade social, da questão da sustentabilidade, da governança, porque é importante você, até como setor privado, você ter que melhorar as condições daquela população, até se você quer viver e fazer o seu trabalho. Se você, às vezes, tem um determinado produto e sua população não tem condições de consumir aquele produto, para que você vai lidar com isso? Então, é importante as empresas, e eu falo aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, tem que desenvolver uma maturidade para que instituições como a de Joelísio também ganhem força aqui na cidade. Porque em alguns lugares, como São Paulo, no Sul, já muitas vezes essa questão da cultura do terceiro setor já é bem mais desenvolvida. E essa questão do ativismo com qualidade, de quem realmente tem propósito e quer fazer realmente a diferença, tem que pegar, chamar e vir. E ainda falo que, como exemplos, como essas inspirações, como o caso de Joelísio, a gente vem aí para poder realmente também fazer o nosso instituto, né? Vai ser o Instituto Colo Amigo, para poder realmente ser um amigo nessas situações, não só de câncer de colo de útero, mas aquilo que envolve, né, toda essa situação de vulnerabilidade. A gente está aqui para tentar chegar onde o Estado às vezes não consegue chegar e ser um parceiro de todos. E só agradecer a todos que vêm aí acompanhando, né, o podcast. Pois é, como te falo, a gente está à disposição. Aqui não tem nada de concorrente, a gente tem que somar, né? Tanto que eu trouxe você para cá, você vai ter seu podcast também, porque vamos estar juntos, né? Divulgando, vamos salvar vidas. Você vai ser convidado também, né? Se eu não te convidar, você não me convida. Não te convido. Eu vou deixar aqui o brindezinho, que é o símbolo do câncer, do mieloma múltiplo. Certo. Tá? Que é o nosso, como lembrança aí, tá? Estamos aí juntos nessa luta contra o câncer. Tá, muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço. Presença. Eu tenho toda uma admiração, todo um carinho por admiração você, é mútua. Tá? Semana que vem, se Deus quiser, estamos aí. Tá? Que Deus abençoe a todos. Amém. Você ouviu o JF Cast, um podcast produzido pela Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Saiba mais no Instagram, @Joelísio_Fraga. No YouTube, AJFMM.